meus queridos! É com imenso prazer que hoje eu faço nossa primeira edição do Denutri. E a surpresa que eu trouxe para vocês é nada mais, nada menos o cara que teve a coragem de buscar nos estudos referência suficiente para contestar o que estava errado. Com vocês, meu grande amigo nutricionista que só fala coisas com relevância, João Paim. Muito obrigado, irmão. Que honra. Tamo junto aqui. Obrigado aí por essa visita, né? À minha casa aqui, aos estúdios do Denutri. João, quando eu dei seu nome para a produção, né? A gente fez uma variação. Vamos chamar quem primeiro? Eu coloquei seu nome logo de cara, porque eu acho que você é um dos caras que... Como é que eu posso dizer? Parece ser uma pessoa normal, né? Quem olha assim, pô, um cara normal, mas tem um potencial muito foda. Eu acho que você é um cara que sabe entrar, sabe sair. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com você, que foi na época da faculdade, me tratou super bem, abriu portas. Vale ressaltar que não me cobrou um centavo, nem todos os profissionais de nome fazem isso. E os seguidores queriam saber um pouco quem é você, por que nutrição, chegou, sempre foi o seu, como é que eu posso dizer, sua principal escolha, ou você caiu de paraquedas? Conta isso aí pra gente. Quem é João Paim, por que nutrição? Boa, senta lá que lá vem a história. Vamos lá. Eu tomei a decisão, na verdade, de fazer nutrição em 2017, estava no finalzinho do ensino médio. E na época eu treinava arte marcial. 2007. 2007, desculpa, não 2017, né? Imagina. 2007. E aí eu treinava arte marcial, treinava boxe chinês, só que na época eu pesava 59 quilos. Hoje eu tenho 79, né? Então 59 quilos, aquele garoto pequenininho e tal, franzino, treinando arte marcial. Eu não conseguia, eu tinha uma boa técnica, mas eu não tinha força, né? Não tinha corpo, não tinha magrinho, estrutura. arisco, balançava aqui e ali, mas a porrada não tinha efeito. Exatamente. E aí pra eu tentar, na hora das lutas, né, ficar pelo menos equilibrado, eu precisava ganhar peso. E aí foi quando descobri que existia musculação, eu não sabia, né? Eu tava num mundo completamente fechado. E aí comecei a treinar e comecei a gostar daquela ideia de que você poderia melhorar a composição corporal para ter uma melhor performance no esporte. Eu falei, pô, então eu preciso estudar alguma coisa relacionada ao esporte. E aí tem uma história muito engraçada, né, e preconceituosa na época, né, mas Manda pô, ver. um garoto de 17 anos não tinha muita visão de mundo, né? Eu falei, quem é que estuda esporte? Profissional da educação física. Aí eu lembrava, não, mas o profissional de educação física da minha escola, tipo, ganha um salário mínimo e anda de bicicleta. Aí eu falava, pô, então a educação física não dá dinheiro, né? Tá defasada, tá pagando defasada, pouco. né? Pensando burramente falando, né? Mas, aí eu pensei, não, nutricionista eu acho que usa jaleco e é tipo quase um médico, né? Então... Pelo menos eu vou conseguir tirar uma onda melhor. Não vá pra essa que é laranjada. Não sigam esse meu pensamento, né? 17 anos, enfim. Aí eu falei, pra ter uma melhor impressão, pra ficar bem na fita, vou fazer... Nutrição. E aí eu sempre brinco que foi uma escolha certa, porque eu realmente me encontrei e eu sou apaixonado, eu amo a área, mas foi uma escolha errada de pensar que a educação física era defasada, né? E hoje é uma área espetacular e que super explorável ainda, super né? explorável e que tá assim com a nutrição, né? Ajuda muito na nossa área. Então foi por isso, exatamente por uma experiência pessoal, que eu decidi fazer nutrição, e depois eu descobri basicamente um grande universo aí que tá por trás dela. E eu queria logo quebrar o clima logo nessa porra, desculpa aí, mas aqui é popular, é no popular. Irmão, logo quando você se formou, eu nem pensava em estudar nutrição, né? Eu era vendedor de suplementos e apareceu assim, pô, tem um cara aí, um nutricionista, que tá contestando aí um médico da área que trabalha com esportes e que falou que a funcionalidade do BCAA, como é que eu posso falar, é meio duvidosa. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse fato, né? Como é que foi essa entrada sua no mercado, polêmica de fato, abriu muitas portas para outros profissionais, aí que tinham essa linha, né? Que tinham essa dúvida. Eu acho que você foi um dos caras que, abriu um leque de possibilidades de trabalho na área de nutrição que estava na mão da indústria de suplemento, né?
Perfeito. Como você falou, né, assim como você trabalhou, também eu fui da área, né, de suplementação. Então, eu trabalhei muito tempo na indústria como vendedor de suplementos e depois eu fui nutri de uma grande rede. E o meu start, né, quando eu decidi contestar a funcionalidade, o marketing de alguns suplementos por parte da indústria, foi quando eu via naquela situação de que, caramba, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não estou convencido de que tal função ou tal efeito de fato tenha suporte ou tenha evidência científica para tal. E aí eu comecei a me questionar, né? Foi um momento assim de muita reflexão interna, porque eu trabalhava na indústria, então eu tinha que medir um pouco as minhas palavras. Mas aí quando eu saí, né, e não tinha mais vínculo nenhum com nenhuma empresa, eu decidi falar aquilo que eu estava estudando, aquilo que eu lia, né, nos estudos e o que eu via também na prática clínica. Foi quando um dos primeiros suplementos a eu questionar um pouco algumas alegações de marketing foi em relação ao BCA, né? Principalmente alguns efeitos, né, como um anticatabólico, algo relacionado para estimular a síntese proteica e futuramente ajudar na hipertrofia muscular, que surgiram algumas polêmicas nas redes sociais, e aí muitas pessoas questionaram, eu fui questionado também, eu também questionei. E o que é engraçado é que eu também te questionei. Eu pensava assim, quem é esse filho da puta? Eu vendendo minha porra de meu BCA, batendo minhas metas, e esse cara vem e diz que achava melhor as pessoas se alimentarem de fontes de proteína de alto valor biológico ao invés de consumir BCA. Eu fiquei puto, viu, cara? Você derrubou um pouquinho minhas vendas, amigo. Tô zoando. Acho que não só a sua, de algumas pessoas aí também, né? Não, eu recebi muitas mensagens, né? Muitos lojistas, muitas pessoas que tinham vínculos empregatícios e até mesmo de patrocínios com empresas que forneciam BCA, me questionaram e me confrontaram também. Mas eu acho que isso foi importante porque, como você falou, abriu o leque para o pessoal refletir, para o pessoal pensar a respeito da suplementação e, de fato, selecionar aquilo que funciona daquilo que não funciona. Você arrependeu, João? Você acha que foi algo equivocado? De forma nenhuma. E as polêmicas que não vou dizer as polêmicas que acabaram acontecendo em relação a isso, porque eu acho que o fato disso ter acontecido já foi uma polêmica grande, mas o conflito, né, essa é a palavra, perdão a vocês, que aconteceu com outros profissionais que já tinham um certo tempo de mercado além de você, e você chegou novinho, acredito que recém-formado quando esse papo aconteceu, e você, tipo, porra, X pessoa tá indo contra mim, você recebeu aquilo como, cara? Cara, o primeiro impasse assim foi em 2015, né, eu tava começando a ter uma visibilidade em relação aos atendimentos, às redes sociais, e esse foi o grande início, né, de alguns pseudos conflitos, digamos assim. Pseudos conflitos. E quando aconteceu, tipo, de fato o que aconteceu foi o seguinte, postaram, né, fizeram conteúdo meio que defendendo a utilização de BCA baseado em um estudo que foi feito com atletas que faziam saltos consecutivos. E aí extrapolaram os resultados desse estudo, né, de diminuição de alguns marcadores como creatina quinase, né, e diminuição de percepção de dor para hipertrofia e para utilização, né, sendo que esse estudo foi um estudo que não avaliou a ingestão proteica. Então a gente sabe que existe um viés muito grande, né, que a gente não teve controle na ingestão proteica, então isso poderia afetar os resultados. Então eu fiz um conteúdo contestando a forma da interpretação desse estudo, mas um conteúdo sempre educado, nunca xinguei ninguém, nunca ofendi ninguém. Só que isso aí foi o marco inicial, né, o ponto inicial para discussões, né, eu fui xingado, tentaram me ridicularizar sobre isso. Também e falharam, viu? Falharam, viu, galera? Hoje é uma das principais referências aqui do Nordeste, viu? E bato palmas. Salva de palmas, meu grande editor, Eric Paz. Palmas pra esse cara, palmas pra esse cara. Que pedido. Então isso aconteceu, né? Fui contestado e aí tentaram me ridicularizar e tal.
mas muitas pessoas também viram o meu conteúdo e gostaram, né, dos pontos que eu coloquei. E aí, essa foi uma das polêmicas iniciais, assim, envolvendo a suplementação que foi envolvida, né, com o meu nome, de outros profissionais, mas que no final das contas, você perguntou, né, se valeu a pena, deu tudo certo, acho que foi importante isso. O que é que você acha de certos profissionais que têm acesso a alguns artigos científicos, realmente, mesmo com alguma interpretação de metodologia ruim, acho que a gente dá para entender ou ter um direcionamento do que é certo e o que é errado. Fato. Essa galera que pega artigos isolados e conta aquela descoberta nos artigos como se fosse verdade, trazendo para um contexto geral, Brasil de fato. O que é que você acha? Como, tipo, um exemplo, aquele papo da microbiota intestinal, irmão. Porque aquilo foi uma das maiores merdas que eu já escutei no campo científico. Eu acho que existem dois tipos de pessoas, né? Aquele que realmente não sei nem se teria um termo apropriado para falar, mas seria a pessoa meio que viajada e a pessoa, ela pensa de uma forma e que talvez até ela não queira fazer algum tipo de mal, sabe? Mas a forma como que ela conduz e a forma como ela interpreta, principalmente como ela extrapola esses resultados, eu acho que é extremamente complicado. Mas no fundo, talvez esse primeiro perfil é um perfil que não deseja fazer mal, só tem problemas de interpretação e de extrapolação e comunicação. Você tá sendo bonzinho, João. Esse é o primeiro perfil. Você tá sendo bonzinho. O segundo, eu acho que é falta de caráter, é uma pessoa mau caráter, na verdade. Eu prefiro votar nesse. Nessa segunda opção, né? Pois é. Aí, ó. Eu acho que é mau caráter associado a uma ganância, a venda também, foi o caso que aconteceu da microbiota do magro, né? Onde pegou uma informação e extrapolou completamente para uma realidade quase que virtual. Totalmente estranho. Mas eu acho que existem esses dois perfis aí, né? Tem um mau caratismo associado à ganância, a enganar pessoas e a pensar no bolso, no lucro e na minha ascensão financeira, enfim. E pode existir, né? Acho que o primeiro perfil também de pessoas que realmente pensam muito diferente, mas que tem um certo probleminha ali, sabe? Um probleminha. Irmão, fugindo um pouquinho aqui do que a gente estava falando, né? Logo depois a gente retorna para as polêmicas. O pessoal que está nos assistindo, né? Vocês pensam às vezes que nós nutricionistas seguimos um padrão de regularidade saudável, sempre enraizado, engessado, e não é bem assim. Eu sou meio que, como é que eu falo? Suspeito a falar, porque eu sou um cara que consumo bastante o seu conteúdo no Instagram, no YouTube. Enfim, você é um cara bem equilibrado em relação a práticas sociais e as práticas saudáveis. Eu queria que você falasse um pouco como é seu dia a dia, sua rotina diária, se você realmente é um cara muito mente fechada em relação a só consumir coisas saudáveis, ou você para, toma uma cervejinha, sai, curte uns shows, porque eu vejo que você é fã de umas festinhas aí. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida social, fora consultório, fora João Paim profissional, cara. Manu, velho, assim, eu já fui muito antissociável no sentido dessa questão da vida saudável, né, da nutrição. Acho que todo mundo teve uma fase, assim, ou vai ter uma fase, assim. Então, quando eu tava na época da faculdade, era uma coisa, assim, meio que muito fechada, sabe? Bem rígida. Mas depois eu vi que isso não ia me levar a lugar nenhum, era uma coisa momentânea. Você acha que o cara que estuda nutrição, medicina ou algum desses cursos que tem a ver com saúde, pensa assim, porra, eu preciso dar um exemplo pra galera me enxergar como um profissional sério? Sim, isso entra de forma até inconsciente, a pessoa em um determinado período, geralmente é no início pro meio, às vezes pode até no final e depois se prolonga também. Mas o estudante da área da saúde é um alvo muito fácil para esse tipo de situação. Então, inclusive existem casos, né, e mais casos de até algo mais grave, como transtornos alimentares, né, algumas condições clínicas aí
complicadas, de orexia, mas é um público que tem é uma faixa de risco, né? Mas depois de um tempo, não foi de uma hora para outra, eu consegui equilibrar um pouco mais em relação a isso. Nunca tive transtorno, mas teve uma época que eu não bebia, ela não me permitia perder noite, não me permitia comer alguma coisa mais calórica, um alimento mais processado. Isso na época de estudante. E hoje em dia, como é que você acha que se deu esse lance da desconstrução de tudo isso? Sim, principalmente a gente vai vendo, eu acho que o que me fez muito analisar sobre essas questões de ser sociável e tal, e despermitir, na verdade, um certo equilíbrio, foi analisando a minha vida pessoal e tentando imaginar a vida dos meus pacientes. Então eu falava assim, pô, se na minha vida eu tenho essas dificuldades, eu tenho esse tipo de situação, imagine a vida dos meus pacientes. Então eu comecei a pensar, nós nutricionistas, né, acredito que você também passa pela mesma situação, eu sou um ser humano como qualquer outro, então eu mereço ter os meus momentos de prazer, de diversão, de tomar uma cerveja, de comer uma batata frita, enfim, comer um acarajé. Mas, inclusive, eu acho que quando a gente começa a atingir certa maturidade nutricional, digamos assim, né? É um termo que eu já te falo com meus pacientes, tudo fica mais fácil, porque com certeza. Você tem uma base, você tem uma profissão, então a gente tem conhecimento, sabe exatamente ali, então a gente tem uma certa vantagem em relação à maioria das pessoas pelo que a gente estudou, pelo que a gente vivencia diariamente no consultório. Mas ao mesmo tempo eu acho que é extremamente importante essa liberdade, essa questão de você se permitir, porque eu acho que no fim a vida fica mais fácil e a gente consegue falar até com mais propriedade e entender melhor os nossos pacientes. Eu acho que essa é a principal vantagem. Então quando a pessoa fala assim, Nutri, olha só, eu estava numa festa de fim de ano, eu estava em um período mais turbulento e acabei comendo um pouquinho a mais, ganhei um pouquinho a mais ou perdi um pouquinho mais de peso. E aí você abraça a pessoa, não, eu te entendo, porque eu também sou ser humano, eu consigo fazer isso. Vivi a mesma coisa. É verdade. Só que aí tem a diferença, né? Que você, talvez por mais experiência, e eu acho que também é importante de uma certa forma a gente dar o exemplo, mas não porque a gente precisa demonstrar para os outros um exemplo, mas porque a gente vivencia isso mesmo, faz parte de um hábito que a gente construiu. Então acho que fica tudo mais fácil quando a gente começa a entender e transfere isso para os nossos clientes. Show. Gente, eu não queria deixar de falar de uma coisa aqui, que, pô, estando com essa fera, é uma oportunidade incrível da gente falar de tudo isso, porque, antes de mais nada, existe algo chamado comportamento alimentar. E isso tudo surge de acordo com o contexto que você é criado desde quando garotinho, até quando você está no seu contexto atual. Ou se você é um adulto, ou se você é um adolescente, você está me assistindo. Hoje, João, eu vejo muita gente falando sobre certos tipos de dietas, né? Quando eu falo dietas, porque quando se diz dieta flexível é o plano alimentar que a gente trabalha, quando a gente conhece o contexto do paciente e utiliza daquilo que ele usa para manter, né, uma certa frequência nutricional e atingir um certo objetivo. Mas quando você pega jejum intermitente, dieta cetogênica, dieta paleolítica, são dietas que, como é que eu posso dizer, pairam sobre contextos diferentes, né? Dizendo, né, de Brasil, né? A gente tem uma dieta rica em carboidrato, né? Isso é difícil de você negar. E quando você pega a dieta cetogênica, jejum intermitente, dieta low carb, a gente acaba fugindo do contexto Brasil e expondo nossos pacientes, ou você que quer emagrecer, de fato, falo de emagrecimento, que a gente vai buscar um pouco desse gancho já. Mas o que é que você acha de certos nutricionistas que desconsideram o contexto, o comportamento do indivíduo e acaba forçando, entre aspas, o paciente a seguir aquilo, que com certeza é um déficit calórico como todo outro, que vai gerar no emagrecimento, mas você sabe que toda restrição a longo prazo, além de gerar problemas hormonais, vai gerar uma compulsão. Fala um pouquinho sobre isso e para os nossos seguidores aí, o que é que eles precisam se atentar ao escolher um profissional de saúde para intervir, né, nessa parte de mudança de comportamento alimentar. Porra, você fez uma pergunta aí sensacional, mas ao mesmo tempo bem complicada na questão
das pessoas entenderem isso, né? Porque o que acontece? Eu acho que todas essas estratégias que são, como o jejum intermitente, por exemplo, vamos pegar exatamente sobre essa parte, ou mesmo a cetogênica, são ferramentas nutricionais que a gente tem evidência científica. Com certeza. De alguns efeitos positivos, outros de alguns efeitos, digamos que adversos, por exemplo. E que eu acho que o grande problema, de forma geral, é quando a pessoa quer pegar uma estratégia como essa, seja ela uma pessoa leiga ou um profissional de saúde, e quer aplicar para o indivíduo que necessitaria de coisas mais básicas. Então eu costumo falar que é como uma pessoa querer aprender, querer ser astronauta, pilotar, por exemplo, um ônibus espacial, sem nunca ter entrado em um simulador de voo antes. Entendi. Então, apesar, eu acho que também a gente não deve demonizar essas estratégias, né? Mas é óbvio que quando a gente faz uma análise para a população geral, são estratégias que podem gerar restrição, que podem gerar difícil adesão, e a gente sabe que isso é extremamente complicado e muito provável de causar um problema grande para os nossos pacientes. Então eu acho que é pegar estratégias avançadas para casos que algo mais simples, algo mais tranquilo resolveria. Então eu acho que o principal ponto e a principal dica que a gente pode fornecer para as pessoas que estão nos assistindo, né, as pessoas que buscam a ajuda de um profissional, é analisar o discurso e tentar ver se primeiramente tem coerência com um pouco da realidade e principalmente ver onde que ela se baseia essas informações. É claro que ninguém vai sair lendo o paper, né, lendo o doido artigo para poder ver se tem coerência ou não, porque as pessoas não têm a obrigação de ler estudos científicos, né, pelo menos as pessoas leigas ou as pessoas que não são da área da saúde. Mas ver se de alguma forma isso condiz com o que a pessoa pensa, né, a respeito da alimentação. Claro que se a pessoa pensa que para ela atingir um resultado ela vai precisar ter restrição, aí ela está profundamente enganada, né? E eu acho que o que a gente pode fazer é o que eu já faço, é o que você faz também, que é levar informação de qualidade, gerar conteúdo para a galera. Bem, meus queridos, curtiram o primeiro bloco do Denutri? Se você quiser ter sua pergunta respondida aqui, a pergunta dos nossos seguidores, assista ao segundo bloco e também vamos perguntar algumas particularidades ao João Paim. Fique ligadinho no talk show mais saudável da sua telinha. Valeu!